Opa, tudo bom? Ah, vamos começar mais uma live literária das quartas-feiras. Espero que todos tenham passado uma belíssima semana, que todos estejam enfrentando bem essas dificuldades da pandemia, que todos estejam saudáveis, principalmente, né? É, e vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre literatura, né? Um dos pequenos prazeres que nos restam, a literatura, a arte. E essa semana eu preparei uma live, uma conversa com vocês a respeito do escritor americano Cormac McCarthy, né? McCarthy é um escritor contemporâneo bastante conhecido, muito admirado, né? Ele tem uma pegada bastante dura, bastante forte. Na verdade, ele reestruturou um tipo de narrativa bastante tradicional nos Estados Unidos, que é o western, né? As histórias de cowboy, de bang bang, enfim. Só que ele faz ele dá uma outra dimensão para a história para as histórias do western, né? Muitas das suas obras foram adaptadas para o cinema. Talvez a mais conhecida seja uma que recebeu o título aqui no Brasil, Onde os Velhos Não Têm Vez. O título original é Este Não é um País para Velhos, que tem uma estrutura narrativa muito tradicional de bem versus mal, né? E a mais recente adaptação para o cinema foi A Estrada, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho, principalmente A Estrada. A capa desse livro eu acho horrorosa, é a capa do cartaz do filme. Eu não gosto de capas que reproduzem cartazes de filme, é uma implicância minha. Mas o McCarthy ele faz então essa adaptação, ele relê o western como gênero literário. E nesse sentido ele vai rever também alguns conceitos, principalmente o conceito de herói, né? Em algumas narrativas, como nessa Onde os Velhos Não Têm Vez, que é narrada por um delegado que está perseguindo um assassino serial por todo o oeste americano, o confronto é bastante clássico, né? É um delegado velho, né? Um xerife, não um delegado, um xerife já velho, perseguindo um jovem assassino, né? E Onde os Velhos Não Têm Vez exatamente porque toda a moral daquele narrador, do xerife narrador, já ele vê como ultrapassada, né? Ele vê como uma moral que já não tem sentido em um novo mundo degradado, no qual os valores não são mais firmes, no qual não se tem a certeza dos limites entre bem e mal, né? Uma obra profundamente moral. Aliás, toda a obra dele, do Cormac McCarthy, é profundamente moral. Um outro livro, que esse é muito conhecido, e ainda bem que foi relançado recentemente, porque encontrá-lo era uma dificuldade e cobrava uma fábula, é o Meridiano de Sangue. Meridiano de Sangue já tem uma outra narrativa. Nesse Meridiano de Sangue não há um herói efetivamente, né, vinculado ao bem e a valores morais, né? Nós temos aí uma sociedade extremamente violenta. E, geralmente o Cormac McCarthy nos descreve mundos desolados, mundos desérticos, nos quais a morte perpassa constantemente, né? A presença da morte, da violência, da desolação são muito frequentes e muito presentes nos romances de Cormac McCarthy. Mas todos eles têm, de alguma forma, têm uma similaridade, né?
é sempre a história de uma busca, é sempre uma história de uma demanda, vamos dizer assim, né? Onde os velhos não têm vez, é a demanda pela justiça, né? No Meridiano de Sangue há uma demanda pela bondade, né? A Estrada, obrigado, nós vamos ter uma demanda pela moral, pela ética, pela bondade também, mas por um comportamento, vamos dizer, um comportamento virtuoso, né? Na Estrada nós estamos em busca das virtudes. Então é sempre o movimento do homem em busca desses valores maiores e primeiros, né? Nesse sentido, eu vejo um paralelo muito possível com as novelas de cavalaria medievais, né? Eu vejo um paralelo muito premente daquela busca que nós encontramos, por exemplo, na demanda do Santo Graal, né? Os cavaleiros partindo em busca de um sentido maior, de um sentido virtuoso, que é a busca de Deus, no final das contas. E para chegar a esse objetivo, esse encontro maior, esse encontro com Deus, nós enfrentamos uma série de obstáculos, que é o do mal que permeia o mundo, né? E esse mal que permeia o mundo são os obstáculos cotidianos, né? Então há um pouco esse paralelo, né, que nós podemos encontrar com a demanda do Santo Graal, com as novelas de cavalaria, com o ciclo arturiano, mas tudo isso em um mundo contemporâneo, né? Em um mundo cujas aflições são dos nossos valores do dia a dia. Eu acredito que nesse momento atual que nós vivemos, um momento de pandemia, um momento de uma dificuldade imensa de lidar com a realidade que está à nossa frente, que nos cerca, o Cormac McCarthy vem muito a calhar, pois ele vai tratar exatamente desse homem que busca um sentido maior frente a uma dificuldade praticamente impossível de se lidar, né? Uma dificuldade, um obstáculo que aflige o homem, e se ele não tiver uma firmeza de caráter, um valor muito sedimentado na sua consciência, esse homem se perde, esse homem se entrega ao mal, né? Nesse sentido é que eu quero conversar um pouquinho sobre A Estrada, né? Que se passa um romance dessa onda pós-apocalíptica, né? Existem vários filmes a respeito do mundo devastado, de homens perdidos. Eu consigo lembrar daquele livro de Eli, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Mas há vários filmes pós-apocalípticos que retratam exatamente essa busca, essa ansiedade. E é um mundo no qual não há plantas mais, não há animais, né? Todos os seres vivos estão extintos, e é a jornada de um pai e de um filho, né, rumo ao sul. Nós sabemos do decorrer da narrativa que houve alguma catástrofe que imaginamos pela descrição. Esse pai diz que olhou pela janela e viu uma imensa luz laranja, né, no horizonte. Nós imaginamos que tenha sido uma catástrofe nuclear que dizimou o planeta, e restaram ali, vagando por esse mundo, algumas pessoas, né? E é um rumo desse homem com o filho. A mãe dessa criança não resiste à pressão, ela
abandona o marido e o filho para cometer o suicídio, tenta convencer o seu marido de matar a criança e se matar depois, porque não tem sentido viver neste mundo, e eles vão exatamente nessa estrada, né, seguindo ao sul. Eles rumam para a costa, né? As personagens não têm nome, é o pai e o filho apenas. Logo, o não ter nome nos remete à ideia de poder ser qualquer pai e qualquer filho, mas isso vai ter um sentido talvez maior mais adiante, né? E nessa jornada ocorre uma série de encontros e de obstáculos. A grande preocupação deles é encontrar alimento, né, para conseguir, para dar prosseguimento a essa jornada rumo ao sul, onde eles encontrariam um grupo de homens e mulheres, né, homens no sentido de humanidade, de homens bons, né? E a outra referência é que eles, homem, pai e filho, são os portadores do fogo, né? E por isso eles têm que fazer essa jornada. Nesse trecho eles encontram, às vezes, em uma casa, latas de alimentos abandonados, já meio estufadas. Eles fervem aquilo, eles têm apenas uma pederneira para fazer o fogo. O pai tem uma arma com 2 balas apenas, ele usa uma para se defender. Às vezes eles encontram um pomar calcinado com algumas maçãs secas, pequenas, que lhes servem de alimento. Às vezes eles não encontram nada e passam dias sem comer, enfraquecendo. Num determinado momento eles encontram um bunker subterrâneo cheio de alimentos de uma família que havia se preparado para a catástrofe do apocalipse, e ali eles conseguem juntar alimento suficiente, ficam alguns dias. No entanto, nessa jornada eles encontram também grupos bárbaros, né, que caçam pessoas e são canibais, né? Uma determinada casa de fazenda que eles entram, eles encontram um porão com gente viva e semi-devorada, né? Aquelas pessoas servem como alimento de um determinado grupo, são os homens maus, né, na fala desse garoto. Então é um romance brutal, por um lado, né? As descrições são terríveis. Há uma descrição de um bebê sendo assado para ser devorado, é uma coisa assim apavorante, né? No entanto, dentro desse horror, né, que cerca, existe algo que dá impulso a esse homem e a esse menino, né? Eu imagino um menino em torno de 6, 7 anos, que gosta de ouvir as histórias que o pai conta. O pai só tem um mapa e o menino tem um livrinho velho que ele gosta de folhear. Mas nessa jornada o que nós notamos é uma presença constante de Deus, né? Deus está junto ao pai e esse filho por todo o seu percurso, né? Um dado também interessante que nos é dado, né, nos é oferecido logo no comecinho, na página 13, é que o pai, né, sempre diz a verdade, né? Ele nunca esconde do menino a dureza daquilo que eles vão enfrentar, né? Então diz, por exemplo, que o menino, demorou muito para pegar no sono. Depois de um tempo se virou e olhou para o homem. Seu rosto, sob a luz fraca, rajado de preto por causa da chuva, é uma chuva escura, é uma chuva cheia de sujeira, como algum ator do velho mundo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode, claro. A gente vai morrer? Em algum momento, não agora.
E ainda estamos indo para o sul. Sim. Para ficarmos aquecidos. Sim. Tudo bem. Tudo bem o quê? Nada. Só tudo bem. Vá dormir. Tudo bem. Vou apagar a lamparina, está bem? Sim, está bem. E então, mais tarde na escuridão, posso te perguntar uma coisa? Pode. É claro que pode. O que você faria se eu morresse? Se você morresse, eu ia querer morrer também. Para poder ficar comigo? É, para poder ficar com você. Tudo bem, né? A fala do garoto constantemente é tudo bem. Em qualquer situação, o pai oferece uma informação e o garoto aceita imediatamente. Tudo bem, né? Essa aceitação revela algo que está preparado para esse menino e que vai se revelar no decorrer da narrativa. Essa aceitação do sofrimento me remete a 2 salmos, né? Um é o Salmo 23. Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, né? Esse salmo é o espírito que move, né, tanto o pai quanto o garoto. E o Salmo 91. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que propaga a luz, que propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, né? Que é mais uma vez uma manifestação do espírito que anima essas 2 personagens. Afinal de contas, eles vivem em um terror noturno, o tempo sempre está encoberto, constantemente encoberto, é um inverno constante, sempre faz muito frio, há uma chuva constante, uma chuva negra, e quando acontece alguma coisa no encontro com outras pessoas, há uma ação de violência por parte do outro. A flecha que voa à luz do dia é descrita imediatamente em uma das passagens, quando o pai e filho entram numa cidadezinha abandonada, parece aparentemente vazia, tem uns corpos, né, de alguns moradores caídos na porta das casas, tal, e esse pai é atingido por uma flecha na perna, né, de alguém que está em uma das casas, um sobrevivente, né? A peste que propaga nas trevas são essas pessoas que estão à caça de alimento e cometem o canibalismo, né? O mal que graça ao meio-dia também essas pessoas. E as pessoas estão morrendo, né? Não há grande saída. Então, caiam 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Dando um grande spoiler, né? O pai ele começa essa jornada com alguma tosse, ele está doente, esse pai acaba morrendo, e logo após a morte do pai, o menino encontra um grupo de pessoas, né, que o resgata e ele vai acompanhá-los, né? Outras cenas que nós temos muito presentes são releituras do Apocalipse, né? Principalmente do céu sem estrelas, né? Não há estrelas nos céus, da chuva negra, né? E das tempestades de fogo. As cenas nas quais chove fogo, né, sobre a natureza, calcinando assim toda a realidade. E essas 2 personagens estão no meio dessa jornada. A questão aqui é que logo no comecinho nós já temos uma identificação de quem é essa criança. É a 2ª página do romance. Quando havia luz suficiente para usar o binóculo, ele observou o vale lá embaixo. Tudo empalidecendo na névoa.
as cinzas macias voando em espirais vagas sobre o asfalto. Ele examinava o que conseguia ver. Os pedaços da estrada lá embaixo em meio às árvores mortas, procurando alguma cor, algum movimento, algum traço de fumaça subindo no ar. Abaixou o binóculo e puxou para baixo a máscara de algodão que estava sobre o seu rosto. Limpou o nariz nas costas do punho e em seguida percorreu a região com o binóculo novamente. Depois, apenas ficou sentado ali segurando o binóculo e observando a luz cinzenta do dia se solidificar sobre a terra. Sabia apenas que a criança era a sua garantia. Disse: se ele não é a palavra de Deus, Deus nunca falou. O pai identifica o seu filho como a palavra de Deus. E se esse menino não for a palavra de Deus, então Deus nunca falou, né? Mais adiante, quando o pai e filho caminham, nós temos de novo a identificação, né? O pai diz para o menino o seguinte: você queria saber como eram os caras do mal. Agora já sabe, eles encontraram alguns desses canibais. Pode acontecer de novo. Minha tarefa é tomar conta de você. Eu recebi essa tarefa de Deus. Vou matar qualquer um que toque em você. Está entendendo? Estou, disse o menino, né? Então, olha, o pai recebe, ele encara que recebeu de Deus a tarefa de proteger esse menino a qualquer custo. Aqui me passa uma outra possibilidade, mas sem a figura materna, né? Eu acho que, e aqui é um risco muito grande, mas é possível fazer uma relação desse pai cuidando desse menino, que é a palavra de Deus, com a figura de José atravessando o deserto, né, exatamente para proteger o seu filho, né, o seu filho adotivo, o menino Jesus. Esse é um paralelo possível. Mas constantemente nós vamos ter essa relação, né, de que a jornada que esse pai faz com o menino é uma jornada sagrada, jornada no sentido da descoberta de algo maior. O pai tem consciência disso, o menino ainda não, né? Mas o pai tem consciência disso. A marca que nós temos dessa consciência se dá no seguinte trecho. Quando chegaram lá, já era noite fechada. Ele segurou a mão do menino e chutou ramos e moitas e acendeu uma fogueira. A madeira estava molhada, mas ele raspou a casca com sua faca e empilhou o mato e as hastes ao redor para secar no sol. Secar no calor, perdão, que não tem sol. Estendeu então a folha de plástico no chão e pegou os casacos e cobertores do carrinho e tirou os sapatos úmidos e enlameados de ambos. E eles ficaram sentados ali no silêncio, com as mãos estendidas para o fogo. Um dos recursos narrativos, inclusive, que Cormac McCarthy usa aqui, é essa repetição da aditiva e, né? Estendeu então a folha de plástico no chão e pegou os casacos e cobertores do carrinho e tirou os sapatos úmidos e enlameados de ambos e eles ficaram sentados ali em silêncio, né? É um recurso que a narrativa bíblica usa, né? Então, ele fez tal coisa, e assim tal coisa, e fez tal, e não sei o que. Essa estrutura narrativa é uma estrutura bíblica. E aí ele continua. Ele tentou pensar em algo para dizer, mas não conseguia. Já tinha tido esse pensamento antes, para além do torpor e do desespero embotado. O mundo encolhendo em torno de um núcleo cru de entidades analisáveis.
os nomes das coisas, lentamente seguindo essas coisas rumo ao esquecimento. Cores, os nomes dos pássaros, coisas para comer. Finalmente, os nomes das coisas que se acreditava serem verdadeiras, mais frágeis do que ele teria pensado. Quanto já tinham desaparecido? O idioma sagrado cortado dos referenciais e, portanto, da realidade, recolhendo-se como alguma coisa, tentando preservar o calor, no momento de oscilar e de se perder para sempre. Né? Esse trechinho nos dá algumas informações. A primeira, que é a ideia de que o idioma, a nossa fala, nesse mundo de caos, já não representa mais um contato com a realidade em si das coisas. Se as coisas perdem a sua função, ou seja, se nós não temos a aplicação imediata, por exemplo, de nomear uma cor e tudo mais tal, nomear essa coisa perde a razão de ser, né? Então, se nós não conseguimos perceber na realidade imediata a função de algo, isto é um livro, né? Se essa percepção de que eu não tenho utilidade para esse objeto, nomear este objeto perde a razão de ser. E aí esse objeto passa a deixar de existir, né? Ou seja, as coisas vão ter um sentido de ser quando nós conseguimos atribuir a esse nome uma determinada utilidade, né? Então, o que ele nos diz aqui é que nós não conseguimos mais nomear os objetos, as cores, os pássaros, tudo vai caindo em um esquecimento. No entanto, é um esquecimento mais interessante, né? O idioma sagrado cortado dos referenciais e, portanto, da realidade, recolhendo-se como alguma coisa, tentando preservar o calor, né? O silêncio é o idioma sagrado que preserva o sentido das coisas, né? Então, o mergulho no silêncio, o mergulho em si, né? É um mergulho ritual que ajuda a perceber a realidade tal qual ela se apresenta. Não só de objetos existentes para serem utilizados, mas uma realidade interna, uma realidade metafísica. Não por acaso, eles vão se comparar, né? O narrador vai se comparar, aqui na página 106, eles partiram pela estrada outra vez, cabisbaixos e encapuzados e tremendo em seus trapos, como frades mendicantes enviados para obter seu sustento, né? A comparação que ele faz é com os frades mendicantes, né? A gente percebe aí que nós temos todo um contexto religioso, né? Um contexto inclusive ritual. O silêncio introspectivo é a necessidade para a comunhão com uma realidade maior que não é a realidade imediata. Ora, quando nós estamos sem a possibilidade, né, de adquirir as coisas, né, nesse mundo em que nós vivemos, de consumo, por exemplo, né, nós passamos a dar valores a outras coisas, né? Quando nós nos vemos impossibilitados de partir, de estar no mundo consumindo qualquer produto que seja cultural, inclusive, nós temos que buscar uma outra forma de compreender a realidade. E isso se dá pelo recolhimento,
né? A comparação posterior deles partirem pelo mundo como frades mendicantes em silêncio, né? Ou com um diálogo muito pontual, no qual não é mais necessário uma explicação profunda das coisas, né? É de um espírito religioso, é como se eles estivessem inseridos em um mosteiro, né? A contraposição desse quase que rito cristão que nós temos, nós vamos ver aqui num rito pagão, né? Seguiram um muro de pedra atravessando as ruínas de um pomar. As árvores em suas fileiras ordenadas, retorcidas e pretas, e seus ramos caídos profusamente no chão. Ele parou e olhou através dos campos. Vento a leste. As cinzas macias movendo-se nos sulcos, parando, movendo-se outra vez. Ele tinha visto tudo aquilo antes. Manchas de sangue coagulados no capim seco e rolo cinzento de vísceras, onde as pessoas mortas violentamente tinham sido estripadas e arrastadas para outro lugar. O muro adiante ostentava um friso de cabeças humanas, todas com rostos parecidos, secos e murchos, com seu arreganhar teso de dentes e olhos afundados. Usavam argolas de ouro nas orelhas de couro, e no vento seu cabelo ralo e surrado enroscavam-se no crânio. Os dentes nas mandíbulas, feito moldes dentários, as tatuagens cruas gravadas com alguma tintura caseira, desbotadas sob o sol mendigado. Aranhas, espadas, alvos. Um dragão. Slogans em runas, credos escritos de maneira errada. Credos escritos de maneira errada, né? O credo deturpado. Antigas cicatrizes com antigos motivos alinhavados nas beiradas. Cabeças que não tinham sido golpeadas com porretes até ficarem disformes. Tinham sido esfoladas. E os crânios nus pintados e marcados na testa com garranchos, e um crânio de ossos brancos tinha suturas dos ossos pintadas, etc, etc, etc. Uma leitura extremamente crua dessas pessoas que foram assassinadas brutalmente, né? Como ritual, né? Veja, foi um assassinato não para extirpar a carne ou a pele, não, foi um assassinato para deixar ali quase que como um tótem do mal. E esse trecho, né, credos escritos de forma errada, é uma deturpação do credo, uma inversão do credo, nos traz o sinal da presença do mal, né, que esses homens enfrentam. Então é esse o confronto que nós temos. No Meridiano de Sangue, que é o outro romance, ele vai fazer uma descrição muito parecida, mas de uma tribo. E ele diz o seguinte no Meridiano de Sangue: os pôneis haviam começado a se desviar da manada e os tocadores abriam caminho a chicotadas na direção dessa companhia armada que cruzava seu caminho na planície. Já se podia ver por entre a poeira, pintados sobre o couro dos pôneis, asnas e mãos e sóis nascentes, e pássaros e peixes de todos os feitios, como vestígios de trabalho antigo sob o selante de uma tela. E agora também se podia ouvir, acima do martelar dos cascos desferrados, o sopro das quenas, flautas de ossos humanos, e alguns dentre a companhia começaram a olhar para trás em suas montarias, e outros a se atropelar em confusão, quando de um ponto além daqueles pôneis assomou uma horda fantástica de lanceiros e arqueiros a cavalo, portando escudos adornados com pedaços de espelhos quebrados, que lançavam 1000 sóis fragmentados contra os olhos de seus inimigos. Uma legião medonha, a centenas em números, seminus
ou vestidos em trajes áticos ou bíblicos, ou ataviados como num sonho febril com as peles de animais, e ornatos de seda, e peças de uniforme ainda marcadas pelo sangue de seus donos originais, capotes de dragões trucidados, casacos de cavalaria com galões alamares, um de cartola e outro com guarda-chuva, e mais outro com longas meias brancas de mulher, e um véu de noiva manchado de sangue, e alguns com cocares de penas de grou, ou capacetes de couro cru ostentando chifres, etc, etc, etc. A descrição detalhada dessa horda, né, vestida com restos de saques, né? Isso no meridiano de sangue. Mas essa realidade se reproduz, né, aqui no A Estrada do Cormac McCarthy. Mais adiante um pouco, é uma outra referência que nós temos claramente, né? Ficaram deitados escutando. Você consegue fazer isso? Quando o momento chegar? Quando o momento chegar, não vai haver tempo. O momento é agora. Amaldiçoa a Deus e morra, né? Isso daqui é uma citação explícita e direta do livro de Jó, né? Os amigos de Jó, no meio do seu sofrimento, perdeu tudo, né? Ele lá se coçando e tirando as cascas da sua ferida com um pedaço de telha, né? Dizem para Jó, para que continuar sofrendo, amaldiçoa a Deus e morra. E aqui a voz desse pai pensando, né, no momento fatal no qual eles dois poderão enfrentar uma dessas hordas canibais e o seu menino, o seu filho, estiver num risco de morte tão grande, ele se pergunta: eu terei chance de dar um tiro no meu filho para evitar o seu sofrimento maior? Dará tempo de fazer isso, né? Ele pensa: amaldiçoa a Deus e morra, né? No entanto, né, ele não faz isso, ele continua, até que eles chegam em uma fazenda, né? E ali eles entram nesse bunker subterrâneo cheio de comida. Eles preparam a primeira refeição depois de muito tempo. O menino ficou sentado olhando para o próprio prato. Parecia perdido de tanta coisa que tinha. O homem estava prestes a falar quando ele, o menino, disse: queridas pessoas, obrigado por toda esta comida e tudo mais. Nós sabemos que vocês guardaram para vocês mesmos, e se estivessem aqui, a gente não ia comer, por mais que estivéssemos com fome. E sentimos muito por vocês não terem podido comer, e esperamos que vocês estejam a salvo no paraíso com Deus. Ele levantou os olhos. Está bom assim? Sim, acho que está bom, né? O pai faz que vai fazer uma oração, né? Mas o menino se adianta e com uma linguagem bastante entrecortada. Primeiro de uma criança, né? E depois de uma linguagem que vai se perdendo aos poucos, né? Queridas pessoas, aqueles que prepararam aquilo ali, mas não puderam, né? Obrigado por toda essa comida e tudo mais, né? Nós sabemos que vocês guardaram para vocês mesmos, e se estivessem aqui, a gente não ia comer, por mais que estivéssemos com fome, porque vocês obrigatoriamente não iriam nos dar o alimento. É o próprio sustento, a questão do egoísmo, né? Então nós temos aí mais um ritual, né? Mais um ritual que é da oração para o alimento, né? Olha só, nós temos o momento do silêncio e da introspecção, né? Nós temos o momento da oração do alimento, nós temos o confronto com o mal, até que chega o momento em que eles cruzam com um homem, né? Um velho, que está na estrada. Esse velho diz que seu nome é Eli, né? Como o juiz bíblico Eli, né? E o pai segue em frente, né? E o menino para, querendo ajudar este velho,
né? E aqui, deixa eu pegar a página certa, a página 142. E aqui, né, o diálogo, né? Eu não sou nada, posso ir embora se você quiser. Consigo encontrar a estrada, é um velho cego. Você não precisa ir embora. Eu não vejo uma fogueira há muito tempo. Isso é tudo. Vivo como um animal, diz esse velho ali. Você não ia querer saber as coisas que comi. Quando vi esse menino, pensei que tinha morrido. Pensou que ele era um anjo? Eu não sabia o que ele era. Nunca achei que fosse voltar a ver uma criança. Não sabia que isso ia acontecer. E se eu disser que ele é um Deus? Né? Mais uma vez, o pai faz a relação do menino, seu filho, com Deus. O velho sacudiu a cabeça. Já deixei isso tudo para trás. Faz anos. Onde os homens não podem viver, deuses também não se sentem bem. Você vai ver. É melhor ficar sozinho. Então espero que não seja verdade o que você disse, pois estar na estrada com o último Deus seria uma coisa terrível. Então espero que não seja verdade. As coisas vão melhorar quando todos tiverem morrido, né? E ele diz, né? Quando todos tivermos morrido, pelo menos não haverá ninguém aqui além da morte, e seus dias estarão contados também. Ele vai estar aqui na estrada sem nada para fazer e sem ninguém a quem fazer. Ela vai dizer, para onde foi todo mundo? E é assim que vai ser. O que há de errado com isso, né? Esse velho, ele com o sofrimento, passa a ver que não há esperança, né? Onde não há, né? Onde os homens não podem viver, deuses também não se sentem bem. E ele fica aterrorizado com a ideia de que aquele menino possa ser um Deus, né? É um homem que está mergulhado no mundo, um mundo sem sentido, mas é o mundo dele. É um mundo que oferece muito pouco, mas é o mundo no qual ele vive, né? E isso que ele vive, essa coisa da realidade imediata desse homem velho, é a única coisa que o sustenta, por pior que seja, né? E então ele olhar para um menino e saber que ele pode ser um Deus, isso alimentaria neste homem uma esperança muito maior, que transcende a realidade imediata. Aquela questão do silêncio que nós dissemos anteriormente, né? Ou seja, se há um Deus, as coisas necessariamente têm de fazer sentido. Se não há um Deus, o sentido é esse. E se tudo acabar, se resolve, né? É esse o confronto que nós temos. Tanto que mais adiante, o pai afirma que ele tende a acreditar nas coisas, né? O pai e o filho dizem o seguinte: existem outros caras do bem. Você disse isso, né? O pai diz, o menino diz, sim. E onde eles estão? Estão escondidos. De quem? Uns dos outros. Existem muitos deles? Não sabemos. Mas alguns, sim. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas poderia não ser verdade. Acho que é verdade. Está bem. Você não acredita em mim. Acredito em você. Está bem. Sempre acredito em você. Né? O menino diz, sempre acredito em você. O pai responde, eu acho que não. E o menino diz, acredito sim. Tenho que acreditar. Né? É um movimento de fé. Né? Ou seja, aquilo que esse homem que eles encontram não consegue acreditar na possibilidade da existência de um Deus no meio desse caos, onde
onde não há vida, Deus o sente bem, esse menino afirma para o pai: eu acredito em você, eu acredito em tudo o que você me diz. Eu acho que não acredita não, acredito sim, eu tenho que acreditar, né? E esse é um movimento de fé, né? Mais adiante, né, nós temos aí uma série de outros sinais, né? O pai encontra uma pistola, essas de luz, né, num barco abandonado, e ele, deixa eu ver aqui onde está, 201, 202, né? Ele dispara essa pistola e o menino diz: eles não conseguem ver isso muito de longe. Conseguiriam, papai? Quem? Qualquer um. Não, não muito longe. Se você quisesse mostrar onde está. Você quer dizer para os caras do bem? É. Ou para qualquer pessoa que você quisesse que soubesse onde você está, né? Aí o pai pergunta: como quem? Não sei. Como Deus? É. Talvez alguém desse tipo, né? Ou seja, esse pequeno sinal, esse pequeno fogo é capaz de avisar onde eu estou, né? Esse pequeno disparo de uma chama de luz é capaz de assinalar a minha presença no mundo. Como quem? Para os caras do bem? Ou outra pessoa qualquer. Outra pessoa quem? Como Deus? Uma pessoa assim, né? Uma pessoa que olhe para mim, me encontre com um pequeno sinal. É capaz dele enxergar esse sinal, né? E finalmente, né, o pai acaba morrendo. Uma morte triste, né? Página 226, né? Ele morre doente, enfim, né? E ele diz o seguinte, né? Ele observou vir pela grama e se ajoelhar com a xícara de água que tinha buscado. O menino foi buscar uma xícara d'água. Havia luz por toda parte ao redor dele. Pegou a xícara e bebeu e se deitou de novo. Tinham para comer uma única lata de pêssegos, mas ele fez com que o menino comesse. Ele não quis nada. Não consigo, falou. Está tudo bem. Vou guardar metade para você. Está bem, guarde até amanhã. Pegou a xícara e se afastou, e ao sair a luz se afastou com ele. Quisera fazer uma tenda com a lona, mas o homem não deixava. Disse que não queria nada cobrindo. Ficou deitado, observando o menino junto à fogueira. Queria conseguir enxergar. Olhe ao seu redor, falou. Não há nenhum profeta na longa crônica da terra que não esteja sendo homenageado aqui hoje. Qualquer forma que você usou para se referir a você mesmo estava certa. Esse pai morre, né, como um profeta, né, como aquele que traz o anúncio de Deus e anúncio da esperança, né? Esse menino, então, ele será o sopro de Deus, né? No final ele encontra um grupo, né, de pessoas onde tem uma mulher. A mulher, quando o viu, passou os braços ao seu redor e o abraçou. Oh, ela disse, estou tão feliz em te ver. Ela às vezes lhe falava sobre Deus. Ele tentava falar com Deus, mas a melhor coisa era conversar com seu pai, e falava com ele e não se esquecia. A mulher disse que estava tudo bem. Disse que o sopro de Deus era o seu sopro, ainda embora passasse de homem para homem ao longo do tempo, né? Então, o sopro de Deus, desde a origem do Espírito de Deus que boia sobre as águas, o Espírito, o Deus que sopra no homem para criá-lo, esse sopro de Deus é transmitido de geração em geração, até mesmo no meio da catástrofe, né? E esse menino é a esperança. Bom,
Outro detalhe é que em tudo isso, por 4 vezes no romance, o pai reafirma que o menino é o portador do fogo, né? Esse fogo simbólico, esse fogo que é a chama, e o fogo é o símbolo do Espírito Santo, né? Um dos símbolos do Espírito Santo. O curioso, então, em tudo isso, ou seja, eu levantei aqui alguns trechos, eu li vários trechos, que tem uma relação com tanto a narrativa bíblica quanto com a doutrina cristã, né? Exatamente porque a narrativa de Cormac McCarthy na Estrada está relacionado com essa busca. E é uma busca intensa do homem por um sentido. E esse sentido não é o mundo que o cerca. O mundo é desértico, o mundo é um caos, o mundo é catastrófico, o mundo não tem nada a oferecer. Por isso que ele usa imagens de recolhimento, de silêncio, do silêncio do monastério, ou então a imagem dos frades mendicantes franciscanos que seguem por esse mundo caótico, buscando apenas aquilo que o sustenta, aquilo que é suficiente para a sua vida. Eu acredito, eu não fiz isso, mas eu acredito que se nós pegarmos por exemplo, a Ordem, né, o livro da Ordem beneditina, né, nós vamos encontrar alguns paralelos interessantes, né, inclusive pelos tempos e pelo pouco do alimento que eles conseguem. Eles, por exemplo, só se alimentam fartamente em momentos nos quais eles estão doentes, que está no livro na ordem beneditina, né? Fora isso, come-se pouco. Para nós fecharmos essa nossa conversa, existe então uma outra relação aqui, que são com as virtudes, né? As virtudes são 7, como os pecados são 7. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, faz essa relação entre as 7 virtudes e os 7 pecados, e as 7 virtudes servem para combater os 7 pecados. Nós temos as virtudes cardeais, num primeiro momento, que são as virtudes nossas, né? Humanas, vamos dizer, racionais, né? Nas quais nós conseguimos optar por praticá-las, né? Que é a prudência, que Tomás de Aquino chama como sapiência, sabedoria, né? Que se corresponde à distinção entre o bem e o mal. Em toda a narrativa, tanto o pai quanto o menino distinguem o bem e o mal. Quando a mãe dessa criança resolve se matar e tenta convencer o pai, né, a matar o filho e depois cometer suicídio, um filho muito mais novo, ainda muito bebê, não estava caminhando ainda, o pai distingue, né, o bem que é a vida e o mal que é cometer esse assassinato. O pai diz: não faça isso, não parta, né? Isso é um erro, né? Tirar a própria vida será um erro. Esse é o mundo que nós vivemos, é nele que nós devemos agir, é nele que devemos procurar o bem. Assim como ele encontra outros grupos de pessoas e ele distingue também o bem e o mal. Às vezes ele não consegue praticar o bem, ele pratica o bem por causa do menino. Numa determinada cena, eles estão em uma praia, eles deixam meio escondido o carrinho de feira que eles têm cheio de coisas, e eles vão até um barco que está meio naufragado, pegar algumas coisas, e quando voltam o carrinho foi roubado, e eles correm procurando, né? E ali na frente, na estrada, tem um cara carregando o carrinho, é um cara de um desses grupos das pessoas do mal, né? E o pai saca a arma, aponta para a cabeça dele, né? E manda ele tirar toda a roupa, ficar nu, e pega o carrinho e vai embora com roupa e tudo, né? Enfim, e o menino começa a chorar e ele fala: mas ele vai morrer, né?
ele vai morrer de fome, ele vai morrer de frio, né? Vamos deixar alguma coisa para ele? E o pai, muito irritado, né, não quer deixar nada, meio que briga com o filho para deixar alguma coisa, até que se convence a voltar, né? Separa algumas latas de alimentos, algumas roupas que ele tem, deixa na estrada e volta, né? E vão embora. Nesse momento ele é prudente em apontar a arma primeiro para o seu opositor, que ele está armado com uma faca, né? Então ele aponta a arma, opa, assim também não, né? Mas ele distingue, ele percebe que deixá-lo, aquele homem, nu e com fome, será a morte, e ele não pode permitir a morte. Então ele age com bondade. A segunda virtude cardeal é da justiça, né? Então ele é prudente ao apontar a arma e é justo quando cede os alimentos, né, para este homem e algumas roupas. Ele é justo quando alimenta aquele velho Eli, né? Ele sabe, né, graças à sua prudência, agir com justiça. A terceira virtude cardeal é a fortaleza. E este homem age com sua fortaleza, é a constância na busca do bem. Ele não se desvia do seu caminho para o sul em momento algum, por maior que seja o obstáculo, por maior que seja o risco. Ele é forte, ele tem a fortaleza neste caminho e nessa jornada, pois ele sabe que o objetivo final, o objetivo que eles têm que atingir é o do bem, é o de Deus. Esse menino tem que chegar ao sul, né? E finalmente, a quarta virtude cardeal é a temperança, né? É o equilíbrio, é saber como agir, né? É ter a consciência de que não pode haver extremos, seja numa ação violenta, seja no recuo, né? Na Idade Média, por exemplo, nas batalhas medievais, o cavaleiro que agia com temperança era elogiado, pois sabia quando recuar, né? Ele sabia quando evitar o combate. A questão é que essas quatro virtudes cardeais, que são virtudes, digamos, naturais, que nós conseguimos atingir com o uso da nossa razão, se praticadas, né, nos diz Tomás de Aquino, levam às virtudes teologais. E essas virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, né? As três, né? A fé é o crer em Deus, né? O menino diz: eu acredito em tudo o que você fala, né? A esperança, né, que é a esperança da vida eterna, é a esperança da salvação, é a esperança de que ao chegar lá no sul vão encontrar algum grupo de pessoas boas, né? E a caridade, né, que é doar-se, né? E a caridade não é só doar o que você tem, a caridade é doar-se para o outro, a caridade é agir em direção ao outro para trazer essas virtudes ou revelar essas virtudes cardeais e teologais, né? E o romance A Estrada, assim, né, esse romancezinho aqui, que é curto, ele tem um fundo cristão extremamente intenso, né? O horror que nos é relatado serve exatamente como contraponto para valorizar essas virtudes que estão presentes no pai e no menino, né? O menino portador do fogo tem a fé, tem a esperança e tem a caridade constantemente, correndo um risco muito grande. Eu diria que a figura do pai é uma figura do Deus do Velho Testamento, um Deus muitas vezes irritado, muitas vezes vingativo, né? Muitas vezes brutal, olho por olho, dente por dente,
E esse menino é uma figura de Cristo, né? É uma figura de um outro Deus, o Deus do Novo Testamento, né? É o Deus da doação, é o Deus do amor, é o Deus da consciência de que se deve fazer alguma coisa para transformar não o mundo, porque o mundo será mau sempre, né? Esse mundo destruído é uma metáfora do mundo no qual nós vivemos e dos valores que nós enfrentamos neste mundo, mas fazer algo pelas outras pessoas para fazer com que esse mundo seja suportável em toda a sua maldade. É um ritual, né? No fim acaba sendo um grande ritual. Enfim, pessoal, são algumas ideias, algumas linhas gerais a respeito do Cormac McCarthy, desse romance A Estrada. Há uma adaptação para o cinema, foi muito elogiada. Eu confesso que assisti ao filme, acho que por 8 minutos, e não consegui ir adiante, mas não porque o filme seja necessariamente ruim. Eu é que sou um sujeito muito chato com filme, né? E se a coisa começa a não me agradar, em 8 minutos eu levanto, saio, vou para a varanda fumar um cigarro, vou beber água tal, e não consigo ir adiante. Então, eu sei que existe a adaptação para o cinema, que é muito elogiada, né? Talvez valha a pena assistir, vou ver se eu assisto um dia. E leiam o Cormac McCarthy, né? É um autor muito interessante, é um autor que nos leva a muitas reflexões, é um autor muito brutal ao mesmo tempo, né? Mas que nos toca em valores que nós precisamos preservar. Numa outra live eu falei que a literatura não tem um papel moral necessariamente, né? E aí um colega meu falou como não tem um valor moral, né? E os moralistas franceses, por exemplo. Aí eu falei, não tem um papel moral necessariamente, né? Ela pode ter e pode não ter. A literatura pode ser moral, imoral ou amoral e ser boa literatura ainda assim, né? No caso de Cormac McCarthy, ele tem um estofo moral e moralizante. Ele traz um ensinamento de comportamento para o homem, né? Sem ser piegas, né? Sem fazer nenhuma espécie de hagiografia. Então ele, sem ser piegas, nos traz valores e nos diz: atenção, né, com o mundo no qual você vive, atenção com o comportamento que você tem, né? Não sei se Cormac McCarthy professa efetivamente alguma fé, não sei se ele é católico, se ele é protestante, se ele é evangélico, não sei, não faço a menor ideia, não pesquisei esse aspecto dele, mas o que eu percebo na Estrada é que há esse fundo muito intenso e muito forte. Falou? Valeu, leiam Cormac McCarthy e vamos ver quem está presente aqui hoje. Céu Bentim, tudo bom? Boa noite, meu querido. Tudo em ordem? Marcia Stillman, grande abraço. Ariel Lázaro, seja bem-vindo. Miguel Francisco, que bom que você está aqui de novo. Tony, meu filho, como é que você está? Você anda sumido das redes sociais, sabe que anda fazendo falta, né? As suas brigas lá são boas, né? Eliane Amaral, como é que você está, moça? Tudo bom? Eliabe Ferraz, muito bem-vindo. Kátia Pires, tudo bom? Mirti, minha querida, tudo bom? Como é que você está? Espero que tenha curtido. A Mirti me fez ficar enrubescido outro dia, tal qual Virginal Donzela de romance da Jane Austen, que ela elogiou essas lives e tal, falou que era muito legal e tal. Fico assim, realmente intimidado. Lucas, como é que você está, meu querido? Marcos de Hipólito, grande abraço. Sérgio Stillman, Alberto Tomazoli, muito bem-vindo. Libânio, tudo bom? Resolveu aparecer, que bom, meu querido, né? Kátia Pires, eu que agradeço, né? Bom, você merece demais, valeu, Mitch. Bom, pessoal, agradeço, né, a todos vocês pela presença hoje. Oi, Su, né? A Su também
E a Márcia mandando beijos, a sua aqui do Rio. Estão dados. Agradeço a presença de vocês. Estou à disposição para aulas de literatura, se vocês quiserem. Divulguem esse trabalho. Estou precisando de aulas de literatura, então se conhecer um pessoal que queira uma aula específica, a gente faz um projeto bacana. E ainda hoje, mais tarde, esse vídeo estará lá no meu canal do YouTube. Já tem vários. Quem perdeu os anteriores, dá uma visitada lá, né, que acho que vale a pena. Tá bom? Valeu, grande abraço para vocês. Até a semana que vem.